Olá a todos, tudo bem com vocês? E aí, prontinhos para tocarmos mais uma aulinha de uma peça muito fofinha que vai agradar mamães e bebês. Nós vamos fazer uma almofadinha de uma vaquinha, o rostinho de uma vaquinha. Vou passar tudo isso para vocês. O molde vocês já sabem que vocês vão encontrar no link aqui abaixo. Então eu convido todos, aqueles que já nos seguem aqui no canal e aqueles que estão chegando agora pela primeira vez, a assistirem a aula, depois curtir e compartilhar e comentar, tá bom? Então bora lá, vamos começar. Olha, eu tô cortando aqui esse pedaço aqui que nós vamos costurar as orelhinhas da nossa vaquinha. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser passar uma costura aqui, nisso que vai ser as orelhinhas, e aqui no que vão ser os chifrezinhos da vaquinha, aqueles chifrezinhos, tá? Isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. Uma outra coisa que eu também vou fazer aqui, a gente vai colocar uma florzinha na vaquinha para dar um charmezinho. Eu também vou passar uma costurinha na beiradinha, só para fazer um pesponto. Então eu vou passar tudo isso na máquina, são costuras retas, tá? Como sempre, a gente não vai costurar essas partes aqui de cima, né? Para poder desvirar a peça, tá? Então eu vou na máquina passar essas costuras e volto com vocês. Turma, aqui na florzinha eu acabei fazendo o pesponto manual, porque eu acho que fica bem mais aparente do que se a gente fizer a máquina. Então lá atrás eu disse pra vocês que eu ia passar uma costura à máquina. Não, faz um pespontinho à mão mesmo, que fica mais aparente, aparece mais, tá bom? Então agora a gente vai recortar essas peças aqui, a gente vai virar. Então eu vou recortar aqui os dois chifrinhos. Deixa eu recortar esse aqui. Ó, então eu tô cortando aqui. Bom, eu tava falando que eu tô usando aqui a carapinha. E eu tô usando os dois lados da carapinha. Pro rostinho da vaquinha, eu usei a carapinha do direito mesmo. Os pelinhos, olha aqui eu passei acho que uma costura errada. Deixa eu ver. Não, tá certo. Para as orelhinhas eu tô usando o avesso da carapinha para ficar as orelhinhas. Só mesmo para mudar a textura, tá? E no rostinho eu tô usando os pelinhos como tecido principal. Como o rostinho mesmo. Então, olha. Desvirar aqui. A gente dá uma ajeitadinha. Vamos desvirar aqui. Vocês podem fazer com microsoft, soft, com moletom, com malha, o tecido que vocês tiverem, tá? O tecido que vocês encontrarem. Deixa eu recortar este aqui.
todas as partes estão viradas. Então, ó, a orelhinha ficou assim. Esse pedacinho, que é uma malha, ele vai ficar pro lado do direito da orelha, tá? E o rostinho da nossa vaquinha vai ficar com os pelinhos mesmo. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma alfinetada bem em cima do risco, onde a gente vai passar a costura. Não vou fazer a volta inteira, mas vou colocar alguns alfinetes, marcando bem aonde nós vamos fazer a costura. Esses tecidos de malha, pessoal, eles dão uma andadinha às vezes, sabe? Ainda mais esses que são grossos, né? Então, o que que a gente precisa? Realmente colocar, assim, uns alfinetinhos pra não andar o tecido. E também porque eu vou dar uma recortada aqui na margem já, para poder encaixar as orelhas e os chifrinhos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou dar uma recortada. Eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro na volta toda. Principalmente nessa parte aqui, que é onde a gente vai colocar essas partes da cabecinha da vaquinha. Então, ó, eu tô deixando uma margem relativamente grande. Faz um pouquinho de sujeirinha, tá? Essa lãzinha aqui. Mas super fácil de recolher depois. Ó, aqui embaixo eu deixei um pouquinho mais até, porque aqui, nós vamos deixar essa parte aqui aberta para poder desvirar depois a peça. Então, eu deixei um pouquinho maior a margem para ficar mais fácil na hora da gente costurar. Então, agora vamos lá. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer assim, ó. A parte vermelhinha da orelha, ela vai ficar pra frente do rostinho da nossa vaquinha. E nós vamos fazer uma dobrinha assim, pra orelhinha ficar desse jeito. E nós vamos encaixar ela exatamente aqui, nessa quina aqui. Então, como ela vai ter que ficar aqui, eu tô fazendo como se esse daqui fosse o direito. Nós temos que colocar ela desta maneira, aqui, nesta quininha. Então, eu vou primeiro colocar um alfinete aqui, pra gente conseguir colocar todas. A mesma coisa eu vou fazer com esta outra
A gente vai ter que virar um pouquinho pra cá. Ela vai ficar aqui. Então, eu tenho que colocar ela aqui. Então, eu só vou medir pra ver se tá no mesmo, tá? E a gente vai colocar ela aqui. A gente vai colocar ela aqui. Também vou colocar um alfinete. Os chifrinhos, eu vou pôr só um pouquinho de fibra, tá? Só um pouquinho, para o tecido não ficar... E ele tem que ficar assim, certo? Então, eu vou colocar ele aqui. Também vou colocar um alfinete. E o outro, a mesma coisa. Vamos colocar só um pouquinho. E ele tem que ficar aqui. Também um alfinetinho. Ok? Agora eu vou vir com esta parte aqui. Nós vamos prender desta forma. Eu estou tirando aquele alfinete que eu tinha colocado e estou fechando bem em cima da costura, prendendo tudo. Então, vem aqui, eu vou tirar este alfinete aqui, vou pôr aqui e vou passar. E a mesma coisa aqui. E agora sem pressa, eu vou passar uma costura daqui, a volta inteira até aqui, tá? Então, eu vou na máquina, eu vou fazer isso e volto com vocês. Bom, costuramos a volta inteira, deixamos aqui esse espaço aberto, que é por onde a gente vai desvirar. A gente vai começar com as orelhas, aqui a parte de cima. Então, a carinha da nossa vaquinha tá aqui. E a gente agora vai ter que fazer apenas o lábiozinho dela, né? A boquinha dela e os olhinhos.
e colocar a florzinha aqui. Eu já tinha pregado os botões, o botão, né? Mas eu vou pegar aqui a agulha branca e eu, por cima do botão, eu vou pregar ela novamente, tá? Então, ela vem bem aqui no cantinho. Então, a gente vai vir aqui. Eu vou pregar pelo botão mesmo. E depois eu vou passar uma colinha também para dar uma fixada, mas o que vai estar segurando é a linha. O importante é isso, você usar a linha para deixar bem presinho. Então, aqui já tá. E agora eu vou marcar aonde vão ser os olhinhos, porque a gente vai ter que fazê-los com linha preta, tá? É como um bordadinho. Então, eu vou mostrar pra vocês. Vou pegar a linha preta. Deixa eu só recuperar os alfinetes. Pessoal, eu vou usar uma caneta permanente só para eu me orientar e marcar onde a gente vai fazer os olhinhos. Os olhinhos dela vão ser 2 tracinhos. Então, ó. Eu tô usando a caneta porque eu vou passar a linha por cima. Então, é só pra gente saber aonde vai ser, tá? Então, eu peguei aqui a linha. Vou usar essa abertura aqui. E eu vou passar algumas vezes no mesmo lugar, tá? Para criar volume. Ó, é esse jeito que a gente quer, tá bom? E agora eu vou pro lado de lá, eu vou passar a linha por aqui, eu vou vir pro lado de cá e a gente vai fazer a mesma coisa. Opa!
Agora eu vou arrematar aqui. E depois nós vamos fazer a boquinha. Pronto, os olhinhos estão feitos. E agora a boquinha. Boquinha, eu vou fazer o seguinte. Como eu tô usando essa carapinha, que ela é super peluda, pra fazer a boquinha, eu peguei uma lã, tá? Uma lã relativamente grossa. Fiz um rolinho, ó, pra vocês verem. E eu vou prender. É exatamente desse jeitinho que a boquinha vai ficar, tá? Então... eu vou prender com a linha preta. A lãzinha, porque senão somente um fio de lã não vai aparecer a boquinha. Então, eu vou pregando e vou olhando. O formato da boquinha. Então, ó. Aqui. Poderia colar? Poderia, mas como a gente vai dar isso para uma criança, né? Às vezes até um bebê, eu não acho conveniente cola. Tem que estar grudado. Então, eu tô fazendo com linha quádrupla aqui. Tô prendendo com linha quádrupla. 4 fios. Pra ter certeza que isso vai ficar bem preso. Vamos lá? Deixa eu pôr isso aqui pra dentro, depois eu vou cortar. Vamos quase lá. Foi o jeito mais fácil que eu encontrei pra deixar a boquinha bem aparente, tá? Aqui já tá escondidinho, eu vou pregar assim e vou arrematar. Tesoura. Vou dar um nozinho também, pra não ter perigo de desfiar. E lembra que eu falei pra vocês que eu ia usar uma colinha? Eu vou pegar aqui a colinha. Enquanto a cola quente esquenta, a gente vai pôr um pouquinho de
fibra siliconada aqui. Como o tecido já é fofo, a gente não precisa colocar muito não, tá? Só preencher mesmo todos os espaços. Bom, enchemos, né? Colocamos então a fibra. Aqui, pessoal, como ele é muito peludinho, eu vou passar uma costurinha na máquina mesmo, pra gente fechar essa abertura, tá? Não dá nem pra ver a costura por conta dos pelos. E deixa eu ver se a cola já está. Porque a gente precisa, tá. Então eu vou pegar aqui, ó. Essa cola aqui também, provavelmente, ela não vai descolar, tá? A cola quente em tecido, ela pega muito, então vai ser bem difícil descolar. Mas, supondo que ela solte, a gente tem o botãozinho. E a nossa vaquinha está prontinha. Então, ela pode ser uma almofadinha, tá? Pro bebê. Ou um enfeite, um brinquedinho. Colorida. Sei lá. E aí, pessoal, gostaram da nossa vaquinha? Acho que é a primeira vaquinha que eu faço aqui no canal. Tá? Vou trazer outros modelos para vocês. Se vocês, por acaso, fizerem a vaquinha, não esqueçam de mandar as fotos, né, pelas redes sociais. Queria ver os comentários de vocês. E peço para vocês compartilharem com quem gosta de artesanato ou quem está precisando relaxar, descontrair, desestressar. Tenho certeza que fazer peças como essa vão ajudar e muito o dia a dia dessas pessoas, tá bom? De novo, eu falo que tudo que é feito à mão é único e inesquecível e peço que vocês estejam aqui comigo na nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês.